Megere, prejudicado. Andressa Marques. Na tribuna, a vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, primeiramente eu gostaria de começar minha fala dizendo que hoje nós iniciamos a sessão, vereadora Andressa, com o aniversário de Caxias. E como é simbólico, vereadora Estela, nós teremos aqui nessa casa crianças, nós teremos animais, os parlamentares, os representantes máximos da nossa cidade, comemorando o aniversário de Caxias do Sul. E fazia reflexão ontem, dialogando com algumas pessoas, sobre como se formou a nossa cidade. E Caxias só é grande do jeito que ela é, pelas pessoas que nasceram aqui e pelas pessoas que vieram de fora. Às vezes a gente olha as pessoas que vêm de fora como um problema, mas o vereador Lucas mesmo tratou aqui. A maioria dos nossos prefeitos são de fora, nosso prefeito é de lá e de fora. Quantos vereadores aqui não são daqui? Eu mesma vim para cá, a vereadora Andressa, outros vereadores, o vereador Pedro comentou no início da sessão. Eu vim para cá quando eu tinha 8 anos com a minha família, em busca de uma vida melhor. E hoje agradeço a nossa cidade pelas oportunidades que tive. E como vereadora faço um esforço para retribuir a Caxias aquilo que tive acesso. E desejo, nesse aniversário, que todas as crianças, os jovens, as famílias tenham a oportunidade de ter uma vida melhor. E queremos trabalhar para que o nosso município consiga oferecer isso. Caxias tem um potencial gigante. Caxias é uma cidade que é muito boa em vários aspectos, mas nós precisamos trabalhar ainda mais, vereador Eloy, para oferecer vida digna para o nosso povo. E sei que aqui todos os vereadores comungam dessa opinião, nosso prefeito também. Ele mesmo disse aqui que nós queremos que as pessoas tenham acesso à educação, acesso a trabalho, serviços públicos de qualidade. Então, que nós possamos trabalhar pensando em toda a população caxiense e olhar a nossa diversidade étnica, cultural, como um potencial da nossa cidade. E é por isso que Caxias é uma referência e é por isso que Caxias é o que é. Por toda essa diversidade e a forma como nós nos construímos. E aí eu não poderia deixar de, a partir dessa fala inicial, sobre o aniversário da nossa cidade, o que tudo isso representa, pensar no nosso passado, pensar no nosso futuro, falar também, tratar de alguns paralelos, como trataram aqui o vereador Lucas e o vereador Rafael Bueno. Primeiro, como mulher eleita dessa casa, da maior bancada feminina, e sim, assim como alguns vereadores vêm aqui nessa tribuna toda vez falar sobre alguma pauta, nós não podemos cansar de falar isso, que nós somos a maior bancada feminina da história da Câmara de Vereadores de Caxias. E nós tivemos um acontecimento no dia de ontem, que nós ficamos sabendo, vereadoras e vereadores. E aí, nós não podemos tratar com naturalidade essas coisas quando elas acontecem. Até quando nós vamos ter a perda de vidas de mulheres no nosso estado e no nosso país? E ontem foi uma vereadora. E se fosse uma de nós? Porque eu olho para o lado e vejo 6 colegas vereadoras que têm diferentes opiniões, diferentes espectros políticos, mas respeito a cada uma de vocês. E jamais questionaria a importância da presença de vocês aqui nessa casa. Porque cada uma faz um trabalho importantíssimo, representa uma área importantíssima. Nós temos aqui, desde mulheres, como a vereadora Andressa, que foi eleita pela causa animal, vereadora Estela, que foi a mais jovem, vereadora Daiane, que trata de diversos assuntos da cidade e foi a mulher mais votada, inclusive, vereadora Marisol, que já era reconhecida em toda Caxias, e hoje é vereadora nessa casa, a vereadora Sandra, que faz o debate importante do interior, vereadora Rose, que é procuradora especial da mulher. Então nós temos cada uma que faz um trabalho importantíssimo na nossa cidade e não há como negar a nossa importância nesse espaço. E aí a gente vê nos noticiários essa notícia, que a vereadora foi morta a facadas no nosso estado. Isso não é natural. A gente não pode olhar a mais uma mulher morta. A única mulher da cidade. Uma parte, vereadora. Que tinha toda uma trajetória, uma história de lutas. E aí eu... Uma parte, vereadora. Já lhe concedo, vereadores e vereadora. Então, quando eu vi essa notícia, vereadora Estela, e falo isso porque é do seu partido, mas poderia ser de qualquer uma das nossas siglas aqui. E me assombrou, de fato, essa notícia. E nós não podemos tratar como natural.
Eu digo isso porque ainda não vi, espero que tenha, posicionamento do governo do Estado. Afinal, foi uma vereadora do nosso Estado. Não vi posicionamento sobre isso, vi o posicionamento do governo federal, do Ministério das Mulheres. Isso impõe mais ainda uma importância de nós termos uma Secretaria de Mulheres no nosso Estado, de olharmos para a nossa cidade e pensarmos que nós precisamos de políticas públicas para falar, para prevenir a questão da violência. E violência, nós não temos, ainda não há como saber, mas espero que se investigue com seriedade, porque o caso da Marielle, por exemplo, até hoje tem um engodo, como disse o vereador Rafael. Até hoje, a gente ainda não teve resolutividade sobre o que aconteceu. Eu espero que o que aconteceu com a vereadora da cidade de Formigueira, a vereadora Elisane, que era servidora pública, era enfermeira, tinha uma história, tinha uma família antes de ser vereadora, que seja investigado, que seja tratado com seriedade que merece, para que isso não aconteça mais. Nós não podemos naturalizar a violência contra as mulheres e nós não podemos naturalizar a violência contra as nossas parlamentares. Nós sabemos como é difícil ser uma mulher nos espaços de poder, e aí não é mimimi, é porque de fato tem uma desigualdade histórica e nós queremos, e sempre quando trazemos o debate para essa casa, é para que todos estejamos empenhados com essa pauta importantíssima e para que esse tipo de coisa não aconteça mais de forma nenhuma no nosso país. Eu, a parte, vereadora Marisol. Obrigada, vereadora Andressa. Eu tenho uma agenda agora 10h30, mas não queria deixar Declaração para a bancada Progressistas. Sobre esse assunto tão importante, A gente não tem como a gente não se comover, a gente não se emocionar e a gente não se indignar. Mais um feminicídio. E quando a gente fala sobre isso, a senhora tem toda a razão, independentemente, de quem seja, nos choca. É mais uma mulher vítima e com o que se vê até agora de um feminicídio, ou seja, morta pelo fato de ser mulher. Mas eu acho que nesse caso se agrega a isso o fato de que a Elisane era uma mulher com coragem, porque ela se colocou à disposição. Ela ocupava um espaço de liderança, era a única mulher vereadora na cidade de Formigueiro. Então, a gente vê que ela tinha, e embora não a conhecesse, nós não a conhecêssemos aqui, mas ela já tinha ocupado um espaço tão importante, E aí a gente vê mais uma situação dessas, é assustador, como a gente sempre fala, nós precisamos estar juntas sempre e juntos para combatermos esse tipo de violência que o nosso sonho é que não aconteça, que não exista mais, porque nos assusta, nos indigna, nos preocupa e a gente precisa estar sempre alerta a isso. Obrigada, vereadora. Sua parte, vereador Rafael. Bom, vereadora, são várias questões aí, a gente não sabe ainda o motivo da causa da morte, mas por ela estar num cargo público, a gente observa a falta de respeito com as mulheres, principalmente que ocupam o cargo na tentativa de minimizar os mandatos das parlamentares. Ou também de lideranças, de secretarias. Eu vou dar um exemplo recente da ministra Marina Silva, que tentaram invisibilizar, inclusive sugerir que ela seja enforcada. Sugeriram isso. Então, as mulheres do Congresso, do Senado, fizeram um ato de solidariedade às deputadas e senadoras em defesa da Marina Silva. Bem como, vou dar um exemplo aqui na Câmara, aconteceu esses dias, a Tânia Menezes, uma lutadora, que veio aqui falar em nome da comunidade, veio aqui com oxigênio, aqui respirando no oxigênio, fizeram cartas, fizeram moções de repúdio contra uma batalhadora. Então, quando uma mulher se manifesta, uma mulher que deixa, muitas vezes, como muitos não gostam, deixa de lavar uma louça, deixa de cuidar de um filho para poder trabalhar, para poder ser a voz de uma comunidade, as pessoas não gostam, tentam minimizar. Não, tu tem que ficar lavando louça, tem que ficar arrumando a cama, tem que cuidar dos filhos, tu não pode trabalhar. E é isso que muitas pessoas ainda pensam na nossa sociedade. Mas ontem, e aí falando, vereadora, ontem estive com o secretário Jack da Habitação numa residência. E eu vou mostrar isso logo, logo. A mulher já tentou de tudo, inclusive o pai dela é uma das pessoas que mais foi presas em Caxias do Sul, já tem mais de 40 passagens na polícia. Ela tem que botar um alçapão quando ele é solto, o pai dela, porque ele vai com um facão, agrediu ela, tem 2 crianças, menos de 10 anos as 2 crianças, E aí, então, nós estamos tentando conseguir uma casa. Por quê? Porque a negligência dos órgãos públicos, a morosidade. Agora o pai dela está preso, mas logo já vai ser solto de novo. E por vários motivos ele é preso. Então, vereadora, a gente fala, a gente se revolta, mas sabe o que acontece muitas vezes para essas pessoas? Vão lá e pagam umas horinhas comunitárias e deu.
né? Então, nós precisamos ter penas mais severas, né? Ministério Público realmente funcionando, a polícia estruturada, coordenadorias da mulher, porque a gente vê que a rede de proteção da mulher, muitas vezes faz muita propaganda. Não estou dizendo aqui de Caxias, estou dizendo no geral. Faz muita propaganda e pouca ação lá. E quando uma mulher denuncia, no outro dia, de repente, ela já é morta por falta de efetivação. Obrigado. Declaração de líder da bancada do PCdoB, senhor presidente. Sua parte, vereador Caleb. Segue em declaração de líder, vereadora Andressa Marques. Vereadora Andressa, em que pese as diferenças que nós estamos falando de uma questão de humanidade, então nem trago à tona e para a arena do debate as diferenças partidárias, mas sim registrar os nossos pêsames e condolências à família, né? Porque, afinal de contas, como Vossa Excelência pontuou, tratava-se da única mulher do parlamento da cidade de Formigueiro e uma maneira bárbara, né? Todo assassinato é repudiado, obviamente, mas 10 facadas no pescoço é um ato de covardia, para dizer o mínimo. E devo concordar com o que disse o vereador Rafael e complemento, né? Nós vivemos aquilo que nós já apontamos várias vezes aqui nessa sessão, um estado de bandidolatria, de culto ao banditismo. Então, enquanto não se mexer em Código Penal, Código de Processo Penal e de fato, trazer penas que sejam exemplares, né? Infelizmente, essa vereadora vai ser mais uma estampa de camiseta pelas ruas em passeatas. Essa que é a verdade, né? E eu tenho que ser nu e cru aqui porque é isso. O esforço da Procuradoria Especial da Mulher nessa casa é enorme, né? A gente sabe das colegas, vários vereadores aqui, homens também, participaram. Eu fui um deles que comprei a camiseta, já utilizei, mas isso tem que se tornar em algo concreto. Então, a gente tem que mexer a nível federal na lei com toda certeza e reprovar toda e qualquer violência, especialmente porque uma mulher, a gente sabe, a mulher é mais indefesa, é próprio da sua natureza, né? Isso é uma questão biológica. Então, deve se preservar, se proteger mulheres, crianças, idosos, a todos de maneira indistinta e especialmente também porque está numa função pública. Ela não representa a si própria apenas, representa a vários eleitores que a elegeram e colocaram lá, né? E é uma parcela da população que está lá representada no parlamento. Então, nossos pêsames e parabéns por trazer o assunto também nessa oportunidade. Obrigada, vereadora. Sua parte, vereadora Estela. É absurdo quando a gente olha que, em média, 4 mulheres são vítimas de feminicídio por dia no nosso país. E isso faz com que a gente chegue à reflexão de que pode ser qualquer uma de nós a qualquer momento. E quando a gente se coloca em evidência, a gente está aberta a receber o ódio num momento onde a gente tem tanto ódio deste lado às mulheres. E aqui eu, junto com a então, na época, a vereadora Denise, fui ameaçada de morte. E a gente fazia a reflexão de qual que é a diferença das agressões, do ódio que são direcionados aos homens e qual que é a diferença do ódio que é direcionado a nós mulheres, que sempre diz respeito à nossa vida, à nossa integridade, e não só no espaço público, mas no espaço das nossas vidas cotidianas e diárias, seja dentro de um relacionamento, seja dentro da sociedade como um todo, utilizando o transporte público, voltando para casa à noite depois do trabalho, da faculdade. Então, ser mulher numa sociedade que é estruturalmente machista nos coloca em risco todos os dias. Eu acho que isso nos une enquanto vereadoras da segunda maior cidade do estado. Eu acho que a pauta pelo fim da violência, pelo fim do feminicídio, é a pauta que nos une, porque é a pauta que fala das nossas vidas. Porque, como dito antes, uma mulher morrendo é uma parte de nós que morre também. Muito obrigada, vereadora Andressa. Exatamente, vereadores, e gostaria de fazer algumas reflexões a partir dos elementos que vocês trouxeram. Nós vivemos, de fato, uma realidade atual de muita intolerância, de muita violência. A cultura da violência, ela é muito forte entre nós. Então, nós vemos vários segmentos sociais historicamente vulnerabilizados que acabam sofrendo violência, né? As pessoas idosas, as crianças, as mulheres, né? E aí, como que nós, enquanto sociedade, qual o recado que a gente vai dar para a nossa sociedade em relação a isso? E aí, vereador Caleb, o senhor trouxe uma reflexão sobre o Código Penal. Se nós formos olhar hoje o nosso Código Penal, a gente vai ver que quando é um crime contra a vida ou um estupro, por exemplo, a pena ela é menor do que quando a pessoa rouba algo. Portanto, no nosso país, as coisas elas têm mais valores do que a vida. E quando a gente demonstra isso para a sociedade, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que agredir, que matar uma mulher, que matar uma parlamentar não é nada. E isso é um absurdo.
né? Então, nós precisamos cobrar, sim, essa inversão de valores que nós temos na nossa sociedade, porque a vida precisa valer mais do que qualquer coisa. E, às vezes, presidente, sou acusada de pacifista, porque nos meus discursos eu falo que eu sou contra a violência, que eu sou contra a forma de opressão, contra o preconceito, só que não considero ser pacifista uma ofensa. Particularmente, jamais faria algo que cometesse dor a uma pessoa, e acho que nós precisamos fazer essas reflexões com a população, porque nós precisamos dizer que o caminho não é a cultura da violência. Parte, vereadora. Sua parte, vereador Daniel. Vereador, eu sei que, claro, todos nós somos solidários, é inadmissível hoje, nos tempos de hoje, esse tipo de situação, a violência contra a mulher e mais um crime bárbaro. Mas um tema polêmico, mas de grande relevância, e aí eu faço a reflexão e peço a reflexão, inclusive para vereadoras, mulheres, nessa situação, o quanto é importante nesse momento o que passou pela cabeça dessa vereadora, que ela tivesse uma arma que ela pudesse se defender. Eu sei que é um tema controverso, mas daqui a pouco, justamente, a flexibilização, o porte, a posse de arma para as mulheres. E treinamento para isso. Porque eu digo assim, uma medida protetiva para a mulher, quando se tem um cara que quer fazer mal para ela, a medida protetiva ela não vai servir para absolutamente nada. E nessa situação, eu penso, no momento que as mulheres têm o direito da defesa, as coisas vão mudar. Porque ela vai deixar de ser vulnerável. Uma vítima fácil. E isso é uma coisa que a gente sempre defende, porque tem que ter o direito à defesa. E nesse caso das mulheres, olha quanto a gente luta, quanto vocês lutam para que isso diminua e acabe. Infelizmente, tem que ter a lei mais rígida, controle, enfim, de alguma forma. Mas a gente sabe que isso sempre vai existir. E no momento que a coisa mudar, que a caça passa a ser o caçador, a coisa muda. É o meu posicionamento, sei que de alguns colegas também. E eu penso vocês, numa situação dessa, pensaria, numa que tivesse sido agredida, esfaqueada, que te pudesse ter o direito da defesa e salvar sua vida. E isso faz diferença. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador. Eu acho importante o debate. Eu gosto de debater sobre assuntos polêmicos, porque eu acho que a sociedade, se a gente não debate aqui, a sociedade debate de alguma forma. Então é importante falar sobre isso. Qual que é o meu ponto de vista, vereador Daniel? Eu acho que a cultura das armas, ela é uma cultura que acaba reforçando ainda mais a cultura da violência. E beleza, se aquela mulher, se a vereadora tivesse uma arma, é a reflexão que eu faço com algumas pessoas quando eu converso sobre isso. É o feminicida com uma arma e ela com uma arma. Daqui a pouco os dois se matam, adianta o quê? Entende? E outra questão, mas a gente vai estar fomentando que a sociedade vire um faroeste. A gente vai estar, imaginem nós aqui, beleza, a Andressa adquiriu uma arma, vocês têm uma arma. A gente vai sair da arena do debate, a gente vai para a arena do olho por olho e dente por dente, então. E outra coisa, eu acho que as pessoas, no sentido individual, vereador Daniel, todas têm direito de se defender. Mas nós estamos aqui para pensar nas saídas coletivas. E pensando enquanto sociedade, eu de fato não acho que a cultura da arma vai resolver os nossos problemas. Eu acho que individualmente pode ser que uma que outra situação, de fato, a pessoa consiga se defender, mas de forma coletiva, social, não vai dar a resposta que a gente precisa. Então é um debate que precisa ser feito sim. Eu topo fazer esses debates, porque eu acho que eles acontecem, mas acredito que a cultura da violência, a cultura do armamento, ela não resolve, de fato, os problemas, e sempre trago aqui que a gente precisa ir na raiz do problema. Uma parte, vereadora. Sua parte, vereadora. Vereadora, eu me somo à sua fala em relação, lamento muito, Estela, principalmente, sinto muito pelo que aconteceu. Eu acho que nós somos mulheres fortes, sim, mas que a nossa rede é fraca, né? E falando um pouco sobre o que o vereador Daniel falou, eu fiz 7 anos de Krav Maga, que é defesa pessoal feminina, e eu sugiro até que a gente passe isso, né, na PEN, para que a gente possa ter, enquanto mulheres, Tu não precisa lutar, né, vereadora, mas tu precisa aprender a se defender em qualquer situação, inclusive até com uma caneta. Então, os lugares aonde eu circulo são muito perigosos, são muito vulneráveis, e eu precisei, por uma questão de segurança, fazer isso, né? Foi um dos melhores treinamentos da minha vida. E eu acredito que, enquanto Procuradoria Especial da Mulher, todas nós, né, essa bancada
tão grande, apesar de sermos mulheres fortes, volto a dizer, nós temos uma rede muito fraca, e acho que a gente precisa pensar nessas questões preventivas, porque o Krav Maga também não deixa de ser uma delas, que pode nos proteger e proteger a terceiros. Isso é muito legal, porque tu aprende a proteger também filhos e a terceiros se tu estiver na rua, se tu estiver dentro de casa, em qualquer situação. Eu acho que é uma discussão pertinente que a gente tem que fazer, né, vereadora? Porque diariamente ver casos assim e achar que isso é natural, que isso é comum, eu não consigo enxergar dessa forma. Para mim é mais uma companheira, uma colega vereadora forte, valente, única numa bancada, né? E eu me solidarizo e acho que temos que reforçar essa questão. Obrigada, vereadora. Obrigada, vereadora. Para finalizar, eu acho que é importante isso que a senhora traz. O vereador Caleb comentou das questões biológicas. Acho que antes da biologia, vereador, é a questão cultural e social. E nós, culturalmente, fomos criadas como seres que têm mais fragilidade, digamos assim, que os homens, e historicamente isso tem nos prejudicado. Nós precisamos inverter a lógica e dizer que, na verdade, nós somos seres humanos capazes de fazer diversas coisas e nós precisamos aprender que o homem, assim como o homem não é um ser violento por natureza e um ser, né, agressor por natureza e sim por questão social e cultural, a mulher também não é um ser frágil por natureza. Então, obrigada, vereadores, pelos apartes, e acredito que cada vez mais precisamos tratar esses temas para que nós não tenhamos mais mulheres que passem pelo que a Elisiane passou. Obrigada, senhor presidente. Seguimos no grande expediente, vereador Iago Morandi, da tribuna.